Basicamente, quando a gente fala de dor, você tem que interpretar os tipos de dores que a pessoa está sentindo. Dependendo do local onde estão essas dores, ela se manifesta de uma forma ou de outra. Quando a dor se manifesta na pele, ela é de origem neurológica. É isso que vocês têm aqui, ó. Aí hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre inervação cutânea, de nervo, tá? Nervo acometido, e de dermátomos. São duas coisas totalmente distintas. Apesar de que, às vezes, a pessoa quando começa na área acaba achando que as imagens são parecidas, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então é importante que vocês essas diferenças. Porém, é interessante que vocês saibam, olha só, isso aqui é um slide de inervação cutânea, inervação da pele. Essas áreas aqui são áreas de inervação dos nervos periféricos. Então, só vou exemplificar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o compartimento anterior da coxa e da perna, e olha que interessante, ó. Cada uma dessas áreas aqui, ó, vai ser inervada por um nervo diferente. Então vocês estão percebendo o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu, para ficar melhor para vocês aqui, ó. Vamos dividir aqui, ó, dessa forma, ó. Aqui em cima, então tá aqui, ó, coxa, e aqui embaixo perna, coxa e perna. Então só para você não se perder aqui no que eu tô falando, coxa é o espaço que a gente tem entre o quadril e o joelho. Perna é o espaço que a gente tem entre o joelho e o tornozelo. É importante de falar isso porque toda vez que chegar um paciente para você, o que ele vai falar para você? Doutor, tô com dor nas pernas. Para o paciente, perna é o que tem da genitália para baixo, entendeu? É tudo perna, mas vamos respeitar porque o paciente não tem obrigação de saber esse tipo de coisa, entendeu? Quais são os nervos que inervam a coxa propriamente dita? Olha só, aqui no compartimento anterior, a gente tem 3 compartimentos bem definidos para entender as dores. E olha que bacana, ó. Usa isso aí ao seu favor, tá? Isso aqui é a parte medial, isso aqui é a parte lateral, ó. Aí aqui da mesma forma, ó. Aqui é a parte lateral e aqui é a parte medial. Se vocês observarem aqui, ó, aqui é a anterior. Isso aqui é para você não se perder, ó. É parte da frente, ó. Rogério, como você sabe que é anterior? Olha o pé aqui, ó. A referência é o pé. Eu tô vendo os dedos do pé? Então é anterior. Aqui eu vejo o calcanhar? Vejo. Então é posterior. Então anterior e aqui posterior, ó. A gente já deu andamento nisso ontem, mas olha que interessante. Aqui no compartimento medial da coxa, ó, a gente tem a inervação da coxa, inervação cutânea da coxa, ó, que isso aqui é inervação cutânea. Ó. Ela é feita através do nervo obturatório, ó. Então esse é o tipo de inervação que a gente tem no compartimento medial da coxa. O compartimento anterior da coxa, que é tudo isso aqui, ó, é o joelho ali, ó. Isso aqui é a área de inervação do nervo femoral. Então o nervo femoral, ele inerva esse compartimento anterior da coxa. E o compartimento lateral da coxa é inervado por um nervo cutâneo, tá? Que é esse aqui, ó. Nervo cutâneo femoral lateral. Que lá na vista posterior vocês ainda veem uma parte da área de inervação dele aqui, ó. Isso aqui é a área de inervação do nervo cutâneo femoral lateral. E aqui no compartimento medial vocês ainda veem aqui, ó, parte da inervação do nervo obturatório aqui, ó. E um pouquinho aqui para a parte medial do joelho também, um pouquinho da área de inervação do nervo femoral. Isso aqui é importante para você perceber uma coisa. Tanto o compartimento anterior quanto o compartimento posterior da coxa, ele vai receber inervação por vários nervos diferentes. E aqui é o seguinte, o nervo obturatório é o nervo misto. Como que vocês vão lembrar do nervo obturatório? Rogério, como que eu vou lembrar que o nervo obturatório ele inerva a parte medial da coxa? Por um motivo simples. Como o nervo obturatório é misto, ele vai inervar a parte medial da pele da coxa e vai inervar os músculos do compartimento medial também. Quais são os músculos do compartimento medial? Os adutores. Então, você vai fazer uma ancoragem de coisa na sua cabeça agora. Você vai lembrar assim, ó. O nervo obturatório é misto. Anota aí. O nervo obturatório é misto. Se ele é misto, inerva músculo e inerva pele. Que músculos que ele inerva? Os músculos do compartimento medial, que são os adutores. Primeira coisa que você tem que saber, os adutores ficam na parte medial. Logo, ele inerva a pele da parte medial também. Ele inerva os músculos e a pele da parte medial. Nervo femoral, também é um nervo misto. O nervo femoral, ele vai inervar o quadríceps na coxa. Então ele inerva os músculos do compartimento anterior da coxa. Aí você vai lembrar da inervação dessa parte da frente da coxa sendo feita pelo nervo femoral. Por quê? Porque aqui na frente da coxa eu tenho o quadríceps
e eu tenho a inervação cutânea sendo feita também pelo nervo femoral. A área relativa ao músculo vasto lateral aqui, ó, sabe aquele músculo lateral do quadríceps aqui, ó? Essa área cutânea aqui, a pele lateral da coxa, tanto olhando de frente quanto de costas, ela é inervada por um nervo cutâneo, tá? Esse nervo cutâneo femoral lateral aqui, olha o nome dele, nervo cutâneo femoral lateral. Vamos destrinchar esse nome. Nervo cutâneo, porque só inerva a pele. Toda vez que um nervo tem esse nome é porque ele é um nervo cutâneo. Tem um nervo famoso para você entender, é o nervo músculo cutâneo, que é o nervo que a gente tem aqui no braço. Por que músculo? Porque ele inerva os músculos do braço, do compartimento anterior. Por que cutâneo? Porque ele vai inervar uma parte da pele do antebraço, entendeu? Músculo cutâneo. Nesse caso aqui na coxa, vocês têm o nervo cutâneo femoral lateral. Ou seja, ele é um nervo cutâneo, femoral, porque femoral é relativo à coxa, e lateral de lateral. Então, no nome dele, já está falando a área de inervação. Ele é o nervo cutâneo femoral lateral, ou seja, é o nervo que inerva a pele da parte lateral da coxa. Assim, é importante que você destrinche os nomes em anatomia, tá? Que aí você não vai ter mais problemas. Quer ver você não ter mais problemas agora com a inervação da porção posterior da coxa? Se você estava nessa live aqui ontem, pega essa área em verde aqui agora. Ó. Essa área em verde aqui, ela é a área de inervação do nervo cutâneo também, ó. Que é o nervo cutâneo femoral posterior, esse aqui, ó. Rogério, mas a parte posterior da coxa não é a área de inervação do nervo ciático? Não. Essa região posterior da coxa, que eu tô falando de inervação cutânea, presta atenção. A pele da região posterior da coxa, ela é inervada por um nervo cutâneo também, que é o nervo cutâneo femoral posterior. Se vocês perceberem, a maior parte da coxa, praticamente toda a região posterior e lateral, é inervada por nervos cutâneos, ó. Quase tudo. Você tem um tiquinho aqui da parte medial sendo inervada pelo obturatório e essa parte aqui da pata de ganso que vai ser inervada pelo nervo femoral. O resto é tudo nervo cutâneo aqui. Então é importante que vocês conheçam que existem nervos cutâneos nessa região. Quer ver como você vai bugar agora? Você olhou isso aqui agora e falou: Rogério, meu Deus, nervo é difícil. Não é. Vou te provar que não é. Se eu te mostrar que aqui no compartimento anterior da coxa vão sair 3 nervos, e eu vou indicar para vocês esses 3 nervos, e vocês nunca mais vão esquecer. Porque assim, ó, vamos falar no termo popular que as vovozinhas gostam. Os nervos que se originam no plexo lombar, eles vão sair pela parte anterior aqui, ó. Os nervos que se originam no plexo sacral, eles vão sair pela parte posterior. Isso é uma coisa, é uma observação. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer de forma didática. Qual que é o principal nervo que emerge aqui no plexo lombar para a parte anterior da coxa? Esse aqui, ó. Esse aqui é o famoso nervo femoral, ó. Esse é o nervo femoral. Só que você não pode errar, tá? Então o nervo femoral, ele vai vir aqui, ó. Ele vai emitir ramos motores para o quadríceps aqui. Vamos fazer uma multiseleção, ó. Ele vai emitir ramos motores para o quadríceps aqui. E aí ele vai ter um ramo sensitivo, que é esse aqui, ó. Ele vai formar o nervo safeno. O nervo safeno é o ramo sensitivo do nervo femoral. Vocês estão vendo aqui, ó, que o nervo safeno é o único que vai descer até o pé lá, que é ramo do nervo femoral, ó. Isso aqui é o nervo safeno, ó. Rogério, por que nervo safeno? Porque basicamente ele acompanha a veia safena magna, tá? Então ele vai acompanhar essas veias que fazem a vascularização dessa parte medial aqui da perna e da coxa, tá? Por isso que esse aí vai ser chamado de nervo safeno. Nervo safeno é o ramo sensitivo do femoral aqui, ó. Então você vê o femoral aqui, os ramos motores pro quadríceps, e aqui o ramo sensitivo que vai descer lá pra perna, e você vê esse ramo aqui anterior da coxa, ó. É um ramo cutâneo, tá? É nervo femoral, é nervo safeno isso aí. Ramo do femoral, viu que fácil? Principal nervo que emerge aqui, femoral. Rogério, como que eu encontro o nervo obturatório, meu Deus? Cidadão, como que chama o buraco que você tem aqui? O buraco da bacia, né? Como dizem as vovozinhas aí. Como chama o buraco da bacia aqui, ó? Rogério, o buraco da bacia se chama forame obturado. Eu vejo ele aqui e eu vejo ele aqui também. Por que que esse nervo aqui vai chamar nervo obturatório? Tá vendo que tem um nervo que desce pelo meio da bacia aqui, ó? Descendo pelo meio da bacia é boa, né? Pelo meio da pelve. Você vê que esse aqui, ó, esse nervo, esse é o nervo obturatório, ó. Ele desce pelo meio da bacia, aí ele vai atravessar o forame obturado aqui, ó. Pelo fato dele atravessar o forame obturado,
É isso que dá o nome a esse nervo. Ele é o nervo obturador ou nervo obturatório. Perceba que o nervo obturatório, ele vai vir para a parte medial da coxa aqui, ó. Tá vendo que ele vem para a parte medial da coxa? Por quê? Porque ele tem que inervar os adutores e uma parte pele dessa porção medial aqui. Você está entendendo que em anatomia você tem que entender esses trajetos? Olha que louco. Nervo obturatório ele vem para a parte medial, ou seja, ele inerva a parte medial da coxa. O nervo femoral ele vem para o compartimento anterior e ele inerva a parte anterior da coxa. Rogério, só faltou o cutâneo femoral lateral. Aí, mano, aí você matou a charada aqui. Tá vendo ele aqui, ó? É esse aqui. Esse aqui é o nervo cutâneo femoral lateral, ó. Você vai ver que é um nervo que ele vai vir só para a inervação da pele lateral da coxa aqui, ó. É esse aqui, ó. Entendeu o espírito da coisa, da inervação aqui do membro inferior? Essa inervação anteromedial da coxa aqui, ó, e lateral também, ela é feita basicamente por 3 nervos principais. Tem segredo, filho. Tem segredo, não. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui não vai ter segredo. Eu quero que vocês vejam isso, ó. Nervo obturatório atravessa o forame obturado e penetra medialmente na coxa, ou seja, inerva os adutores e inerva a pele da parte medial da coxa. Nervo femoral desce anteriormente, emite o ramo motor aqui para o quadríceps e para o sartório também, tá? E ele vai emitir um ramo sensitivo que é o nervo safeno, que ele vai inervar tanto a parte anterior da coxa, né? A parte anterior da coxa é inervada pelo nervo femoral através de um ramo sensitivo aí. Mas o ramo sensitivo maior que ele tem é o nervo safeno, ó, que ele vai descer depois para a inervação da parte medial da perna e inervação dessa porção do arco plantar aqui, ó. Ele vai vir só para inervação do arco plantar aqui, ó. E o nervo cutâneo femoral lateral, que é esse aqui, ó, ele vai descer para inervar somente a pele desse compartimento lateral da coxa aqui. Entendeu como que funciona a inervação do compartimento anterior? Medialmente obturatório, anteriormente femoral e safeno, lateralmente cutâneo femoral lateral. É aquilo que a gente estava vendo no slide, entendeu? Então não tem erro. Fixa essa imagem na sua mente. Fixou essa imagem? Agora olha só, vamos pro slide. Vamos ver a perna coxa anterior aqui, ó. Olha a coxa anterior aqui, ó. Anteriormente femoral, o amarelo, medialmente o obturatório e lateralmente o cutâneo femoral lateral. Fez a imagem mental aí? Não é fácil, gente. Não é difícil isso. É que você tem que se organizar. Tá vendo que organizando seus estudos as coisas ficam mais fáceis para você? Então dessa forma as coisas vão ficar muito mais fáceis na sua vida. Vou vir aqui para trás agora. Olha que interessante. Qual que é o nervo mais famoso que passa aqui atrás? O nervo ciático, esse aqui, ó. Esse aqui é o nervo ciático. O nervo ciático ele vem aqui desde o forame isquiático maior até a fossa poplítea. Isso aqui é nervo ciático, ó. Só que o nervo ciático, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Tá vendo que o nervo ciático ele vai emitir uns raminhos aqui, ó, aqui atrás? Esses raminhos que ele está emitindo são ramos motores, tá? Então esse aqui é o ramo motor para os isquiotibiais, ó. Tá? Então isso aqui é um ramo motor importante do nervo ciático. Vocês estão vendo aqui, ó, raminho motor. E aqui esse outro ramo motor, ele vai somente para a cabeça curta do bíceps, ó. Esses ramos que vocês estão vendo do ciático aqui são ramos motores. Você vê que é mais profundo, né? É coisa profunda aqui, né? O que que inerva superficialmente a coxa? Ou seja, o que que inerva a pele da coxa? Esse nervo aqui, ó. Esse aqui é o nervo cutâneo femoral posterior. É esse aqui, ó. Você vai ver que o nervo cutâneo femoral posterior, ó, ele vem para as partes mais superficiais da coxa aqui, ó. Tá vendo que o ciático está restrito à parte profunda? É porque o ciático na coxa, ele tem somente área de inervação motora. Ele inerva os isquiotibiais e uma parte do adutor magno, tá? Ele inerva também o adutor magno. Então essa é a importância do nervo ciático aqui. Inervação do adutor magno. O adutor magno é interessante, porque posteriormente ele tem inervação pelo ciático e pelo obturatório. E a parte da pele da coxa aqui, ó, é inervada pelo nervo cutâneo femoral posterior. Por isso que quando vocês veem essa imagem aqui agora, ó, agora vocês vão colocar essa imagem na sua mente, ó. Essa imagem posterior aqui, ó. Vocês estão vendo que na imagem posterior, o que a gente tem aqui? Na porção medial, o obturatório, e aqui o nervo femoral. Lateralmente aqui, posterior, o cutâneo femoral lateral, só que a maior parte do compartimento posterior, aqui da coxa, ó, pegando fossa poplítea também, vai ser inervada por esse que está em amarelo. Quem é? Cutâneo femoral posterior. Isso aqui eu acho que é a coisa mais importante dessa aula hoje. Por quê, Rogério? Porque você tem que tirar esse ranço da sua mente, que quando a pessoa tem formigamento e dormência na parte posterior da coxa, ela está com algum problema associado
associado ao nervo ciático. Isso é uma mentira. Mentira cabeluda. Essa mentira é desmentida através de uma imagem simples de inervação da coxa aqui, ó. Pode procurar. Eu vou te dar aqui 20 segundos para você procurar o nome ciático aqui na inervação cutânea da coxa. Tempo! E aí, achou? Lógico que não. Ah, Rogério, mas eu fiz um curso e falaram pra mim, nesse curso, que quando tem formigamento na parte posterior da coxa é ciático. Vem comigo que você passa de ano e passa no concurso também, tá? Tem coisas que você só vai entender quando você estudar anatomia. Isso é muito importante. Como que é o padrão de inervação da perna, Rogério? O padrão de inervação da perna é interessante. Eu vou desenhar aqui para vocês, ó. A parte medial da perna, isso aqui, ó. Toda a porção medial da perna até o arco plantar. Isso aqui é a parte medial, ó, que é o arco plantar aqui. Toda essa parte medial da perna e do pé é inervada por aquele ramo cutâneo do nervo femoral. Lembra que o nervo femoral, ele sai lá, ele vem anteriormente, inerva a parte anterior da coxa. E quando ele atravessar o joelho, ele vai inervar a parte medial da perna, tá? Através do nervo safeno. Então vocês podem ver aqui, ó, que tá escrito aqui, nervo femoral através do nervo safeno aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui. Aí aqui na porção medial, ó, do outro lado, ó, nervo safeno aqui. E aqui vocês têm o nervo safeno também inervando o arco plantar aqui, ó. Tá? Então o arco plantar é inervado também por esse ramo do nervo femoral. O nervo femoral é interessante. Ele inerva os músculos da parte anterior da coxa, pele anterior centralizada da coxa. Aí depois ele desce para inervar somente a pele aqui. Porque é o seguinte, gente, olha que coisa interessante. Vê se vocês entenderem o que eu vou falar agora, vocês fiquem muito felizes. Muito feliz. Você viu que o ciático... Ó, eu vou fazer uma comparação do ciático com o femoral, que são os dois maiores nervos da coxa. O ciático, você viu o seguinte, ele tem área de inervação muscular na coxa, mas não tem área de inervação cutânea na coxa. Ciático. Ou seja, ciático inerva músculo da coxa, mas não inerva a pele da coxa. Anotou? Vamos para o femoral agora, na perna. Na perna, o femoral, ele inerva a pele da parte medial da perna, mas não inerva nenhum músculo da perna. Entendeu como que funciona? O ciático inerva músculo da coxa, mas não inerva a pele. O femoral, na perna, do joelho para baixo, ele inerva a pele, mas não inerva músculo. O nervo femoral não inerva nenhum músculo do joelho para baixo, tá? Os músculos do joelho para baixo, todos eles são inervados por ramos do nervo ciático. Então, todos os músculos que eu tenho aqui na região da perna, todos eles são inervados pelo nervo tibial ou pelos ramos do nervo fibular comum, que são ramos do nervo ciático. Quer ver para ficar claro para você? Deixa eu mostrar para você, para a gente ficar feliz aqui, ó. Isso é muito legal, cara. Essa parte de inervação eu adoro muito. Nervo femoral, que está aqui na frente, ó. Ele tem o ramo motor que vai para a parte anterior da coxa, para o quadríceps. Aí ele vai ter aquele ramo sensitivo, ó, que é esse aqui, ó. Tá vendo o nervo safeno, ó? O nervo safeno, que é esse aqui, ele está descendo para a inervação somente da pele aqui, ó. Por que isso acontece, Rogério? Por esse fenômeno que você vai ver agora, ó. O que eu tenho aqui na parte posterior, ó? Eu tenho o nervo ciático acabando aqui na fossa poplítea. Aí ele vai se ramificar aqui, ó. Lateralmente em fibular comum e medialmente em tibial aqui, ó. O nervo fibular comum, ele vai emitir dois outros ramos, tá? Então é interessante que você conheça isso. Um ramo fibular superficial, que ele vem aqui para inervação do compartimento lateral. E ele tem um ramo fibular profundo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o fibular profundo, ó, que ele vai inervar o compartimento anterior da perna. Então, os músculos do compartimento anterior e lateral, eles são inervados por ramos do fibular comum. E o compartimento posterior da perna aqui, ó, vai ser inervado pelo nervo tibial. Tá vendo que o nervo tibial, ele desce emitindo ramos aqui, ó, um monte de raminhos, ó. Esses ramos que ele vai mandando aqui, ó, são ramos motores, tá? Porque o nervo tibial, quando ele chegar aqui no pé, ó, ele vai atravessar por baixo do retináculo flexor. Esse aqui é o nervo tibial, ó, e vai emitir dois ramos no pé aqui, ó, na planta. São os ramos plantares. Quando você ouvir o nome nervos plantares, os nervos plantares são ramos do tibial, ó. Esse aqui é o nervo plantar medial e esse aqui é o nervo plantar lateral. Então os nervos plantares, eles inervam tanto os músculos da planta do pé quanto a pele da planta do pé. Então a planta do pé é a área de inervação basicamente de ramos do nervo tibial. Então isso aqui é muito importante para você. Isso vai designar
a maior parte do conhecimento que você tem que ter aqui sobre inervação da perna, tá? Então eu vou voltar aqui pro meu slide. Aí tá vendo que o que tá em azul aqui, ó, são ramos do nervo fibular comum, ó. Então eu tenho um ramo cutâneo lateral da perna, do fibular comum, e eu tenho um ramo do fibular superficial aqui, ó, tá? Um ramo fibular superficial do fibular comum aqui, ó. Tá? Que é o que vocês vão observar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Só pra vocês... tá achando que a anatomia é fácil, brother? Então eu vou ter aqui, ó. Tá vendo esse raminho aqui, ó? Esse raminho aqui, ó, é ramo cutâneo, ó. É aquele ramo cutâneo lateral que a gente observou. Então tá aqui toda a inervação da perna. Não é fácil não, tá? Aí aqui o dorso do pé, que ele é inervado por aquele outro ramo desse nervo. Isso aqui é a inervação cutânea, tá? A inervação cutânea do pé aqui, ó. Tá vendo que os nervos cutâneos são mais superficiais, ó. Os nervos motores são mais profundos, então é importante que você veja isso aí, ó. Você achou que ia ser fácil, né? Mas é tranquilo. Por que eu falei isso pra vocês? Porque agora, pra gente pegar e transformar isso na coisa prática de vocês viram que o tema da live é como diagnosticar dores nas pernas através dos sintomas. Então é o seguinte, ó, que sintomas que a gente pode ter aqui? Agora que vocês já conhecem tudo aqui, ó. Os sintomas que a gente pode ter são sintomas neurológicos ou sintomas musculares. Como a gente está falando aqui de inervação cutânea, o que é a dor cutânea, a sensibilidade cutânea? A sensibilidade cutânea, ela vai entrar, né, que é a sensibilidade da pele. Eu não vou falar que são dores, tá? Vamos falar de alterações de sensibilidade. Então, como que a gente vê alterações de sensibilidade no membro inferior? Relativos aos nervos, né, à pele. Quando um nervo está alterado, ele vai alterar duas coisas: a inervação muscular e a inervação cutânea. Vocês viram que os nervos geralmente são mistos? Então vamos exemplificar dois nervos para você entender, já que a gente conversou sobre isso. Olha só, eu tenho uma alteração no nervo femoral, por exemplo, uma compressão do nervo femoral. Agora vamos para a parte prática aqui, ó. Vamos aqui, ó. A parte prática para você entender uma coisa legal que acontece aqui, ó. Vamos pegar, tirar toda essa multisseleção e pegar aqui o nervo femoral. Cadê ele? Aqui, ó. Nervo femoral, beleza. Tá aqui o nervo femoral. O nervo femoral ele vai atravessar o ligamento inguinal aqui, ó. Vamos colocar o ligamento inguinal aí. Ó, eu tenho aqui o ligamento inguinal, ó. Aí o nervo femoral ele passa posteriormente a ele, mas ele pode ser comprimido nesse ponto, porque você tem que entender que aí você tem vísceras, tá, também, tá? Você vai ter vísceras complementando o espaço. Eu tenho o peritônio aqui também. Deixa eu colocar mais vísceras aqui, vísceras pélvicas, tá aqui. Tá? Então eu tenho vísceras, tenho elementos complementando essa parte. E o nervo femoral ele pode ser comprimido aqui no ligamento inguinal. Que tipo de sintoma que eu vou ter aqui? Eu vou ter um sintoma do nervo femoral para baixo, né? Do ligamento inguinal para baixo. Ou seja, se o nervo femoral ele vai gerar esses ramos motores e o nervo safeno, o que vai acontecer? Leva essas informações para sua vida. Isso aqui é para sua vida, não é para sua prova. Se eu tiver um comprometimento no ligamento inguinal, o que vai acontecer? Eu vou ter fraqueza dos músculos inervados pelo quadríceps, ou seja, eu vou ter fraqueza na extensão do joelho, isso é muito importante. E assim, na flexão do quadril, nem sempre, tá? Porque eu tenho ramos do nervo femoral inervando o músculo ilíaco aqui, tá? Que é o músculo flexor do quadril. Então, nem sempre as compressões do nervo femoral geram alterações na flexão do quadril. Mas na extensão do joelho é batata, tá bom? Então, a pessoa, o que seria esse problema de perda de força no quadríceps, Rogério? O cara tá andando na rua, simplesmente o joelho falha, o joelho dobra. Porque ele não tem força no quadríceps para estabilizar o joelho durante a marcha, que você tem que estabilizar na fase de apoio, você tem que estabilizar o joelho em extensão. Pessoa que tem problema no femoral, não acontece isso. Aí ele, dá aquela falhada, no joelho falha mesmo. Tanto que quando a pessoa relata joelho falhando, a gente sempre faz os testes de ligamento do joelho para saber se não é o cruzado anterior que está escorregando lá ou se é o nervo femoral que tá alterado. Isso é um sintoma de problema no nervo femoral, entendeu? Tenha em mente isso. Sintoma nem sempre é uma coisa que você consegue mensurar diretamente. É que você vai fazer o teste de força, tá? Só que para mensuração de alteração de velocidade de condução do nervo, eu preciso de um exame. É eletroneuromiografia. Eu, através de outros exames, eu tenho noção se há compressão, mas pelos sintomas a gente já sabe, porque a pessoa fica com perda de força na extensão do joelho e vai ficar também com alteração de sensibilidade.
vai ficar com algum tipo de formigamento aqui no compartimento anterior da coxa e também aqui na parte lateral da perna. Então é importante que vocês se atenham aos sintomas musculares e aos sintomas cutâneos. Quer ver um outro que a gente faz essa distinção também? Ciático. O ciático é um nervo que pode ser comprimido na região do piriforme, na coluna lombar, enfim. Só que é o seguinte, quando eu sei que o problema é no ramo fibular comum do ciático e quando o problema é no ramo tibial, aí tá fácil também. Ambos são nervos mistos, né? Se o problema for no fibular comum, nesse aqui, ó, esse aqui é o nervo fibular comum, uma coisa que acontece naturalmente em problemas do fibular comum, pé caído. Quando a lesão é no fibular comum, quando o problema for no fibular comum, o que a gente vai observar é um problema motor, é pé caído. A pessoa não consegue levantar o pé. Por quê? Porque o nervo fibular comum, ele vai emitir um ramo superficial para o compartimento lateral e um ramo profundo para o compartimento anterior. Então, assim, do ponto de vista técnico, quando a pessoa tem um problema no nervo fibular comum acima do joelho, o que ele vai ter é o chamado pé equino varo. Já ouviu esse nome? Pé equino, mais cedo ou mais tarde você vai ouvir esse nome. É pé de cavalo, é o pé caído. Isso que se chama pé equino, é pé de cavalo. O cavalinho tem o pezinho caído assim, ó. Você não viu que o cavalo ele anda com um pezinho elegante assim? A pessoa quando tá com o pé equino é porque o pé tá caído. Não consegue levantar por quê? Por causa que é um problema num ramo do nervo fibular comum. Por que fica varo? Porque ele compromete também os músculos laterais que fazem eversão. O cara não consegue fazer mais eversão. Então o pé fica caído e pra dentro assim, ó. Pode perceber, toda vez que uma pessoa tem pé equino, o pé equino ele não vem sozinho, ele vem de pé equino varo, né? Ele fica com a planta do pé voltada para dentro também. Isso é um problema no ramo fibular comum, tá? Quando o problema dá no tibial, é assim, o tibial é interessante, porque o cara vai ter algum problema na marcha, ele vai começar a ter fadiga na panturrilha. A panturrilha já não trabalha como trabalhava antes, porque esse nervo aqui vai inervar toda a panturrilha aqui, ó. Tudo que tem na panturrilha é a área de inervação do tibial. Mas uma coisa que chama bastante atenção quando o comprometimento é no nervo tibial é o formigamento na planta do pé, tá? Eu tenho aqui o nervo tibial, ó. O nervo tibial, quando ele atravessa a região do tornozelo, é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Ela atravessa por baixo do retináculo flexor, que é isso aqui, ó. E às vezes, sabe o que pode acontecer aqui? Eu posso ter uma lesão isolada do nervo tibial nesse ponto aqui, e eu posso ter a compressão do nervo tibial sobre o retináculo aqui, que é isso aqui. A pessoa vai ter o que é chamado síndrome do túnel do tarso. Lembra que na mão vocês têm síndrome do túnel do carpo, que é compressão do nervo mediano? Aqui no pé a gente pode ter a síndrome do túnel do tarso, onde eu tenho a compressão do nervo tibial nesse ponto, e aí ele vai comprometer seus dois ramos plantares aqui, ó. O plantar medial e o plantar lateral aqui. Aí às vezes a pessoa tá com a panturrilha normal, força normal, só que tem formigamento na planta do pé. Formigamento na planta do pé, o cara já associa a ciático, tá? Errado não tá, mas é porque eu posso ter também compressão isolada do nervo tibial aqui no retináculo flexor. Isso pode acontecer, tá? Então já é uma coisa para você observar. Que nem sempre essa alteração do nervo tibial vem acompanhada de perda de força na perna. Ele só vai ter perda de força na perna quando o problema for acima do joelho. Lembra sempre disso, a altura da lesão conta muito também. E se a pessoa tá com a força da panturrilha normal, mas ele está com alguma alteração de sensibilidade na planta do pé, aí vocês podem desconfiar de túnel de tarso aqui. É só fazer uma percussão entre o osso calcâneo e o maléolo medial aqui, ó. Vocês fazem uma percussão nesse ponto, maléolo medial, calcâneo. Aqui está o retináculo. Ó, vocês conseguem até ver meu retináculo aqui, ó. Aí eu faço a percussão aqui, ó. É onde passa o nervo tibial para ele se transformar em nervos plantares, tá? Então isso é muito importante. Então você pode diagnosticar dores no membro inferior através dos sintomas. Que sintomas são esses? Parestesias, que são sintomas cutâneos. Perdas de força, que são sintomas musculares. Hashtag fica a dica para você aqui.